Olá, queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Simone Silva, professora de matemática da 5ª fase do EJA, Ensino Fundamental, aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos então conhecer a nossa aula? A nossa aula de número 9 tem como objeto de conhecimento operações com números decimais com detalhamento em adição e subtração de números decimais. Então, agora, redobre a sua atenção, prepare o seu material para realizar todas as anotações possíveis e vamos à nossa aula. Como vimos aí o nosso objeto de conhecimento, junto com o detalhamento, estaremos estudando adição e subtração de números decimais. Não é um assunto muito útil aí no nosso dia a dia, mas antes de nós iniciarmos aí propriamente a entender como se realiza a adição e a subtração de números decimais, vale a pena relembrar o que é um número decimal. O número decimal é um número que contém parte decimal. Característica dele, conter a parte inteira e também conter a parte decimal, que são aqueles números ali que se localizam após a vírgula, onde basta ter um número diferente de zero. Agora sim, vamos lá compreender um pouco aí mais sobre a adição e acompanhe a leitura na sua tela. A adição de números decimais. Para adicionarmos, certo? Dois ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aquilo que eu sempre digo, comece a perceber aí termos que são fundamentais para a sua compreensão. Para fazermos qualquer adição, devemos saber que os números chamados são chamados de parcelas. O resultado de soma, não é? Ou também de total. E que as parcelas têm que ser adicionadas da maior pela menor. Mas para você compreender aí um pouco mais aqui esta parte do nosso texto, é o seguinte: quando nós estamos em uma adição, e aqui eu vou representar, ó, A, B e C, nessa adição, tanto o A quanto o B são chamados de parcela. E o resultado, que aqui nós estamos representando pelo C, é chamado de soma ou então total. Então, voltando para ler aqui a definição com você, diz: para fazermos qualquer adição, devemos saber que os números somados são chamados de parcela e que o resultado é chamado de soma ou total. Pronto. Já que você já tem aí a visibilidade, já começou a ver, não é? O que vem a ser parcela na adição, soma ou total, vai ficar fácil a partir de então, agora, trabalhar a adição de números decimais. Só que nós temos participação especial na nossa aula. O professor Alexandre e o professor Mário vêm aqui fazer uma contribuição, mostrar números decimais no nosso dia a dia. Vamos então lá à nossa participação. Professor Alexandre, quanto tempo, meu colega e amigo, professor Mário André. Como é que tá, meu querido? Belezinha? Mário Mate. É nóis. E aí, como é que estão? Beleza, as novidades aí? Bem, tô trabalhando bastante, dando as minhas aulas de matemática. E você, como é que tá? Também, cara, muita aula, né? Estamos agora com o 7º ano, terceira série. Tô dando aula pro 6º ano. Os alunos top. Top como sempre, né? Tops, muito bom. Rapaz, eu tô vindo agora do posto, meio assustado. Por quê, rapaz? Tu gasta de combustível. Sério? Poxa, pra te ter uma noção, agora que eu tava fazendo umas anotações, meus 3 últimos gastos semanais, né? Foram 27,5 litros, 27,5, 30 litros e 38,4 litros. Rapaz, você tá andando muito, cara. Pois é, eu também tô achando.
Os dois professores estão conversando aí sobre o gasto de gasolina durante aí a semana e o que é que a gente percebe? Números decimais na prática e que a gente costuma fazer os cálculos de cabeça, mas agora nós vamos aprender a fazer de forma aí, não é de maneira formal. Mas vamos observar aqui e ajudar o professor Alexandre a ver quanto ele gastou aí no total, não é, durante a semana. Observe então aí a sua cartela novamente. Diz o seguinte, ó, vamos verificar quanto o professor Alexandre gastou nas 3 últimas semanas. E o que nós vimos lá no texto é que quando nós vamos fazer a adição de números decimais, o primeiro cuidado que nós temos que ter é esse aqui, vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui estão os valores que o professor Alexandre relatou aí para o professor Mário e para todos nós, e vamos ver o total aí do gasto. Vamos ter que adicionar esses 3 números. Então, iniciando pela parte decimal, nós temos aqui 4 mais 5 mais 0, que vai dar 9. 8 e 7, 15, que vem 1, certo? 3 e 3, 6, mais 2, 8 e 1, 9. Então, o gasto total aí do professor Alexandre está aqui, ó. Fizemos a adição aí das 3 semanas que ele percorreu com o carro. Mas o que vale a pena lembrar, esse gasto, os gastos que ele relatou, são números decimais, por quê? Porque além da parte inteira, como vocês podem visualizar, há a presença da parte não inteira, que a gente chama aqui também de número decimal. E é aquilo que eu sempre venho falando para vocês, não é? A gente olha e a gente reconhece imediatamente que são números presentes. Quando nós vamos fazer compra, quando nós estamos ali comparando altura, quando nós estamos ali comparando com um modo aí popular, vou me pesar, né? Mas quando eu vou verificar minha massa corporal, que eu vou verificando ali quantos gramas, quantos miligramas se ganhou de peso, então é a presença de número decimal na nossa vida. Mas ainda temos aí observações que você tem que ter muita atenção na hora de realizar a adição de números decimais. Acompanhe novamente a leitura. A primeira observação aí da adição de números decimais é igualar o número de casas decimais das parcelas, acrescentando zeros, se for necessário. Alinhar os números colocando vírgula debaixo de vírgula, ok? Terceiro, proceder como na adição de números naturais e colocar no resultado uma vírgula alinhada com as outras. Vamos então lá ver o exemplo para você fixar melhor. Nós temos aí esses 3 números sendo adicionados e vamos aproveitar aqui para relembrar o início da aula. Quando eu estou em uma adição, seja de número decimal ou não, cada número desse que compõe a adição recebe um nome específico. Você ainda lembra? Se não lembra, agora nós vamos fazer isso. Aqui nós teremos as parcelas. Então, parcela, parcela. E isso aí mesmo que você acabou de dizer, parcela. Ótimo. E o resultado é chamado de quê mesmo? Exatamente. É a soma ou o total. Pronto. Relembramos os elementos aí da nossa adição. E o que é que nós vamos fazer agora? Bora relembrar aqui essa soma. Vamos pensar juntos. 0, quando eu adiciono aqui, vai ficar 0, certo? Aqui eu vou ter, ó, 8 somado a 8, 16. Com mais 9 vai dar quanto? Exatamente isso. Aí, quem vem para cá para cima? Ó. Então, aqui eu vou ter 9 com 2, 11. Adicionado a esse 2, 13. Quem vem para cá? 1. 3 adicionado a 1, 4. 4 mais 1, 5. Mais um 1 não apareceu ninguém para ser somado. Então, qual é o procedimento que automaticamente a gente faz? A gente desce o 1, mas não esqueça das nossas observações. Quando não houver número, o que é que a gente pode fazer? A gente pode completar aí
com 0. Isso vai alterar alguma coisa no resultado? Não. Mas automaticamente a gente, quando não vê nenhum número abaixo do outro, a gente desce direto. Mas fica essa chamada de atenção aí que a gente tem que completar com 0 quando for necessário. E se eu não completar, vai estar errado, professora? Não, não vai estar errado. E tem uma outra curiosidade que, enquanto aluno, nós cometemos, e até mesmo os professores costumam falar, o nome dessa operação aí é adição, não é? E a gente costuma dizer, fazer a soma, fazer a soma. Não esqueça, soma é o resultado, a adição é a operação. Tudo bem? Mas vamos aí, já que estudamos aí sobre a adição de números decimais, avançando aí nos nossos estudos, vamos lá em subtração de números decimais, também muito usado no nosso dia a dia. Acompanhe a leitura. Para subtrairmos 2 números decimais, o que é que nós devemos fazer? Da mesma forma que nós fizemos lá na adição, nós devemos, então, colocar vírgula debaixo de vírgula. É a regra, tá? Você vai trabalhar com o número decimal, você vai trabalhar com o número que tem vírgula, vai fazer a adição ou a subtração, coloque vírgula embaixo de vírgula. Sendo que o diminuendo deve ser sempre maior que o subtraindo e o resultado recebe o nome de resto ou diferença. Para ficar melhor compreendido aí, essa parte aqui do texto, tá? Vamos agora relembrar quais são os elementos aí da nossa subtração. Quando eu tenho uma subtração, que aqui eu vou representar os números por A, por B e por C, e subtraio, cada número que faz parte dessa subtração vai receber um nome específico. O que inicia é chamado de minuendo. Então, quando nós estamos numa subtração, nós vamos ter aí, números que a compõem, que fazem parte dela. Então, este primeiro é chamado de minuendo, esse segundo vai ser chamado de subtraindo, que é para você entender o texto que eu destaquei aí, que nós vamos voltar a ler juntos, e o resultado agora é chamado de resto ou diferença. Diferença. E o que é que diz o texto? Sendo que o diminuendo deve ser sempre maior que o subtraindo e recebe o nome de resto ou diferença. Algo também muito interessante aí é o seguinte, que no dia a dia a gente diz assim, fazer a conta de menos. Não é conta de menos, não. É subtração. Mas é o hábito ali popular de estar falando conta de menos, conta de mais, não é. É adição e subtração, ok? E para ir firmar melhor, vamos ver um exemplo, ok? Para nós vermos aí na prática a questão de subtração de números decimais. Continue aí de olho na sua tela, não é? E nós vamos ter de novo participação especial aqui na nossa aula. Novamente conosco aqui o professor Mário, o professor Alexandre e agora aí as alturas destacadas. Não é? O professor Mário tem essa altura sinalizada, como vocês podem perceber. O professor Alexandre também. E que vocês já perceberam, eu vou ter a mesma altura do professor Alexandre. E fica a pergunta aí para vocês. Quem é o mais alto entre o professor Alexandre e o professor Mário? Óbvio, a resposta está na tela. Agora, quantos centímetros o professor Alexandre, né? Tanto o professor Alexandre quanto eu somos mais altos que o professor Mário. Consegue dizer? Com certeza, porque é algo intuitivo. Você olha assim e já diz, tantos centímetros. Mas vamos montar aí a nossa subtração para retratar essa situação? Continue aí de olho na tela que agora nós vamos desenvolver esse cálculo. Então, o professor Mário tem qual altura? Conforme vocês visualizaram aí. O professor Mário, ele tem 1,65 m. O professor Alexandre, assim como eu,
tem 1,75 m. Obviamente, o mais alto é o professor Alexandre. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, quantos centímetros? Vocês já devem ter dito, professora, 10 centímetros, tranquilo. Mas bora montar essa subtração? Vamos lá juntos? Então, o valor maior subtraído do valor menor. Então, isso daqui a gente faz na prática. 5 eu tiro 5, 0. 7 eu tiro 6, vai ficar 1. 1 menos 1 vai ficar 0. Vocês não fizeram a pergunta, não? Como é que isso daqui vai ser representado para eu saber que é centímetro? Lembrem que a unidade de medida aqui, usada na altura, é o metro. E a resposta vai aparecer em centímetro. Então, aproveitando aqui e pegando esse link de número decimal para a unidade, não é, de comprimento, medida de comprimento, bora relembrar algo aqui bem básico e que vale a pena a gente trazer à memória. Quando a gente está trabalhando aí com medidas de comprimento, nós temos 1 metro. 1 metro é a nossa unidade padrão. Só que além do metro, há outros, não é? Há as unidades que são maiores que o metro, que nós chamamos de múltiplos, e há as unidades que são menores que o metro, que nós chamamos de submúltiplos. Ok? Aqui no caso, só consertar aqui, pronto. Qual foi o resultado que nós encontramos aí? 0,10. Quem está antes da vírgula? Seria 1, mas o nosso resultado foi o 0. Quando eu tenho metro, eu vou ter o decímetro e o centímetro. Então, nós vamos pegar esse resultado e vamos colocar aqui. O metro, já que nós fizemos, e os dois outros valores a gente vai distribuir. Onde o último número ficou? Ficou na casa do centímetro. Então, por isso que a nossa resposta é que o professor Alexandre, ele é mais alto 10 centímetros que o professor Mário. Mas é aquilo que eu estou dizendo para vocês sempre ao longo dessa aula. Não é? É algo formal, nós estamos formalizando aqui o conhecimento que você já tem na prática. Aí no dia a dia, seja no mercado, seja calculando troco, altura, peso, não é? Em relação a você subir lá na balança para verificar a sua massa corporal, aí comprimento de roupa e por aí vai. A gente usa números decimais, a gente faz a adição e a subtração. Você já chegou tendo esse conhecimento, você já sabe, aqui é a formalização. Mas para ficar melhor aí trabalhado, vamos fazer mais exemplos aí para quem tem dúvida poder sanar. Acompanhe a leitura. Olha aí, para subtrair números decimais, procedemos como na adição. Veja, por exemplo, como efetuar esses dois números aí. Vamos aí, queridos, de novo, só fazer uma revisão rapidinho. Ok? Os elementos e agora nós vamos subtrair. Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer quando a gente está trabalhando com número decimal lá na subtração ou na adição? Você lembra? Exatamente. Vírgula embaixo de vírgula. E perceba que aqui no resultado, vai acompanhar. Ok? Então, nós vamos ter 6 menos 3, 3. 8 menos 4, 4. 9 menos 7, teremos 2. E 2 menos 1, teremos 1. Está aí o resultado da nossa subtração. Vamos a mais um exemplo? Então, para fixar melhor, tá? Vá observando tudo, vá anotando tudo, para que você possa aí estar tirando as dúvidas e aprendendo um pouco mais. Um exemplo prático que a gente faz aí quando vai fazer compras. Benício foi com seus pais numa loja e eles compraram para ele uma sandália no valor de R$ 16,90 e uma camisa no valor de R$ 50,35. Quanto eles gastaram? Não é?
Então, tá aí a primeira interrogação para nós. Lógico, o valor total que foi gasto é o valor da sandália juntamente com o valor da camisa. Então, para nós darmos essa resposta, nós vamos fazer a adição. Então, fazendo agora, ó, vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula aqui no resultado. 0 mais 5, 5. 9 mais 3, 12. O motivo desse 1 está aqui em cima. 1 mais 6, 7. 1 mais 5, 6. Então, eles gastaram R$ 67,25, tranquilo, não é? Mas não é somente essa situação. Aí, a outra interrogação nos diz o seguinte: quantos reais a camisa comprada para Benício custou a mais que a sandália? Aí, no ato da compra, ficou a curiosidade, né? Foi bem mais cara a camisa do que a sandália. Agora, quantos reais? Vamos fazer. Quem tem o maior valor? Você lembra? A camisa. Então, por isso, ela vai iniciar. E logo depois vem o valor da sandália. Então, montada aqui a nossa subtração, nós vamos realizar os cálculos. Eu tenho 5. Vou tirar 0? Não vou tirar nada. Então, o valor 5 vai descer, não vai ter valor alterado. Só que aqui eu tenho 3 menos o 9. É impossível fazer, por quê? Porque o 3 é menor que o 9. O que acontece? Acontece de pegar emprestado, vamos utilizar esse termo, do número que está à frente. Qual é o número que está à frente? Aí, ó, o 0. É essa situação que nós temos aqui ao lado. O 5 menos o 0 não vai sair nenhum valor, repete, mas se percebe que o 3 é menor que o 9. Então, a subtração aí é automaticamente possível. O 3 vai emprestar do número que está à frente, mas é o 0. O 0 não tem como emprestar porque ele não tem nada a emprestar. Mas o 0 vai emprestar do 5 para poder emprestar para o 3. Ele é amigo, ele é camarada, ok? O 5 vai emprestar 1 para o 0. Mas só que quando o 1 passar aqui para o 0, ele não vai passar como 1. Ele vai passar com o valor de 10. Então, o 0 vai se tornar 10. E o 5 que emprestou vai se tornar 4. Ok? Agora sim o 3 pode pegar emprestado. O 3 vai pegar 1 emprestado do 0. É por isso que onde tinha 10, aqui na nossa conta, apareceu 9. Quando o 10 emprestar lá para o 3, não vai como 1, vai como 10. Então, 10 mais o 3 que já tem lá, nós teremos 13. Então, agora sim, 13 menos 9, vamos ficar aí com o 4. O 9 menos o 6, lembre que o 0 pegou emprestado. O 9 menos o 6, vamos ficar aí no total de 3. E o 4 menos o 1, vamos ficar aí com quanto? Com 3. Então, a camisa é mais cara que a sandália, quantos reais? R$ 33,45. Mas para fixar melhor aí, né, essa questão da adição e da subtração, vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Aí você vai acompanhando. Agora, indo na adição, vamos fazer aqui 65 centésimos mais 15 centésimos. Trazendo para o nosso dia a dia 65 centavos e 15 centavos. Observando, lembrando aí, início da aula, as observações sobre adição de números decimais, qual é o primeiro ponto que a gente tem aí que verificar? Em colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, você já vem aqui no resultado, ó, e coloca. Agora sim, você vai proceder à adição. 5 com 5, 10, vem 1. 1 mais 6, 7, 7 com 1, 8. Está aqui o resultado. Ok?
Mais um exemplo para fixar melhor. Nós vamos ter aqui esse próximo número, que vai ser adicionado a este bem aqui. Só ajeitar. Pronto. Que vai ficar aqui. Perceberam um detalhe? Colocar sempre vírgula embaixo de vírgula. E aqui no resultado. Agora nós vamos proceder aí à adição. Lembra que eu falei para vocês aí na aula, quando tiver faltando casa, quando tiver faltando número, complete com 0 aí na adição tranquilamente. Fazendo a adição, 3 mais 2, 5, 1 mais 8, 9, 0 mais 1, 1. 4 adicionado a 0 vai ser 4. E o 0 adicionado a 1 vai ser 1. Exemplos aí de adição para você na tela. Mas agora vamos em outro exemplo, pegando aí, né, o que pode ter dificultado para alguém. A subtração. Imagine que você recebe aí um exercício que tenha essa subtração para ser resolvida. Ela já veio montada, como a gente diz aí, armada? Não. Então, a gente agora vai organizar para resolver. Aí, nós vamos colocar, 3 inteiros e 2 centésimos, menos 65 centésimos. Observou que, intuitivamente, automaticamente, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula? Então, você vem aqui e já coloca no resultado. Agora sim, nós vamos proceder à subtração. 2 é menor que 5. Posso fazer? Não. O que é que ele vai fazer? Ele vai emprestar do 0. O 0 tem para emprestar? Também não. Então, ele vai pegar emprestado de quem? Do 3. O 3, quando vai emprestar, vai ficar no valor de 2. Ok? Mas quando 1 passar para cá, ele não vai valendo 1. Ele vem valendo quanto? 10. E é ele que vai emprestar para o 2. Então, nós vamos ter aí, como o 10 vai emprestar, ele vai ficar no valor de 9. E quando 1 cair para lá, ele vai cair no valor de 10. 10 mais 2, 12. Não esqueça disso. 12 menos o 5, 7. Preste atenção que não é o 10 que vai fazer a subtração com 6. É o 9. 9 menos 6, 3. Lembra que o 3 emprestou e ficou valendo de 2? Então, 2 menos 0, subtraindo 0, vai ficar 2. Só estejam atentos a esse detalhe na subtração na hora que você precisar emprestar. Quando ele passar para o número que ele está emprestando, como foi o caso aqui do 3 emprestar para o 0, não vai passar com o valor de 1, vai passar com o valor de 10. E o mesmo cuidado aqui, quando o 0, que agora valia 10, for emprestar para o 2, ok? Então, estejam atentos a isso, que lá no final tudo vai dar certo. Então, aí, como nós vimos na prática, não é? Tendo ali cuidado com todas as observações que são necessárias na adição e subtração de números decimais, aí a gente consegue se desenvolver. Mais uma vez, é a matemática presente no nosso cotidiano, onde você está vindo formalizar só aquilo que você já sabe aí no seu dia a dia. Então, espero que vocês tenham aí realizado todas as anotações possíveis, que vocês tenham compreendido aí o passo a passo. E fica aquela dica: nunca se conforme somente com o que a gente coloca aqui como exemplo. Corra atrás, pratique mais, faça mais exercícios, porque matemática é isso, é prática. É a prática que leva à perfeição. Então, meus queridos, até o nosso próximo encontro.